Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo sobre forças, hoje nós vamos trabalhar com algumas forças vetoriais. Lembrando, que força é a causa de mudança da inércia de um móvel ou da deformação desse móvel, correto? Então, lembrando que também a força tem uma grandeza em homenagem ao nosso físico Isaac Newton, Então as forças são medidas em newtons. Mas para que nós possamos entender melhor isso, nós vamos colocar aqui, eu coloquei alguns exemplos hoje, de que as forças são vetores, Força então são vetores. Professor, como assim forças são vetores? Força é uma grandeza vetorial. Você sente, por exemplo, que o vento ele vem e ele movimenta as árvores com a força. Você não consegue ver a força, mas você consegue ver a consequência dessa força. Bom, vamos imaginar aqui algumas situações. Você já brincou ou já viu alguém brincar de cabo de guerra? Então, cabo de guerra, vai ter algum movimento, vai ter uma bandeirinha aqui no meio. Aí algumas pessoas pegam do lado da corda, outras pessoas pegam do outro lado da corda e começa então aquela disputa, correto? Bom, vamos entender melhor então o seguinte. Vamos partir do pressuposto que do lado de cada corda tenha uma pessoa forte aqui, 1,71 m, 79 kg de pura massa muscular, segurando aqui. E aí o meu clone do lado de cá, correto? Teoricamente, então, assim que a pessoa apitar, a corda vai ficar do mesmo sentido, Vai ficar paradinha aqui, na direção aqui, leste-oeste, paradinho, ok. Porém, vamos partir do pressuposto, se eu começo a trazer pessoas, eu pego um grupo de pessoas desse lado e um outro grupo desse lado e nós vamos representar isso assim. Então, por exemplo, aqui na figura 1, vamos supor então que eu chame para puxar do lado de cá a corda, no sentido oeste-leste, eu tenho 8 pessoas, vou chamar de 8 newtons, Para não chamar de 8 cíceros, vou chamar de newton, Só para você entender essa brincadeira, tá bom? E do lado de cá, eu vou ter aqui, a pessoa, o meu clone lá conseguiu apenas 5 pessoas. Então, vou chamar aqui de 5 newtons. Certo? Bom, pela lógica, então, o que vai acontecer? Esse lado, quando a pessoa apitar, vai ficar resistente um pouquinho mais para cá, mas o que vai acontecer? Ele vai acabar ganhando para cá, certo? Então, haverá um deslocamento desse móvel aqui para o lado direito, correto? Então, nós falamos que a força, o resultado disso, dessa brincadeira, a força resultante vai ser o quê? 8 menos 5, 3 newtons, Que é a quantidade de pessoas que tem a mais do lado de cá, correto? Então a força resultante, setinha para cá, vai ser então o quê? 8 menos 5, 3 newtons. Simples assim. Então qual vai ser a direção? A direção leste-oeste. Mas qual vai ser o sentido? De oeste para leste. Então a força resultante vai ser daqui para cá. Quantos newtons? 3 newtons. É só você fazer a subtração, certo? Ok. É simples assim mesmo. A força, o primeiro passo, para resolver essa parte de força é assim mesmo. Ok. Agora olha só. O carro quebrou na rua. E aí você começa a tentar empurrar, não consegue. Aí você chama mais 2 pessoas, também não consegue. E até que vem um grupo de pessoas para ajudar e o carro começa a se movimentar. Então, o segundo exemplo de Newton é assim, Vamos supor então que você tinha aqui, 3 pessoas, 3 newtons, correto? E não conseguia empurrar o carro. E aí você conseguiu chamar aqui, mais 6 newtons, 6 pessoas ajudando. E o que aconteceu? Vocês conseguiram empurrar o carro. Então você tinha aqui 2 forças no mesmo sentido. No exemplo anterior, nós tínhamos forças no sentido contrário, correto? Então aqui, qual é o resultado disso? Qual é a força resultante aqui? Exatamente isso, olha só. O carro vai andar nesse sentido, de oeste para leste, vai ser a força resultante. E qual vai ser o resultado? 9 newtons, O resultado foi graças a essas 9 pessoas, ilustrativamente falando, empurrando o móvel, correto? Bom,
Entenderam isso? Vou ver se você entendeu mesmo. Aqui, ó. Então, uma situação semelhante à primeira, tá legal? Então eu vou colocar aqui, ó, ali foi para a direita, né? Então aqui nós temos aqui, ó, 12 newtons, correto? Puxando para cá. E aqui nós temos, vamos colocar aqui, ó, 7 newtons, puxando para lá. Qual vai ser a força resultante dessa situação? Nós temos aqui, ó, 12 puxando para cá e 7 puxando para lá. Então imagine, para você resolver esse exercício ainda, né, nós não estamos movendo aqui a aceleração, nem a massa do móvel. Então só a primeira parte, a ilustração a si mesmo, para você entender, certo? Então, 12 pessoas puxando para cá, 7 para lá, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Isso mesmo, olha, o resultado vai ser para cá, né, representado por esse vetor, e a força resultante vai ser o que? 12 menos 7, 5 newtons. Correto? Lembre-se que nós estamos considerando aí o peso, esse tipo de coisa, tá legal? Mas de modo geral, é assim que vai acontecer. E aqui também uma outra situação semelhante a essa, só que no sentido oposto, né? Ó, que nós temos aqui então, vamos colocar aqui, ó, 10 newtons, certo? Empurrando o móvel lá no sentido leste-oeste, e aí chega lá mais 4 pessoas para ajudar, mais 4 newtons, né? Ó, força 2, correto? E qual é que vai ser a força resultante? Isso mesmo, como elas estão no mesmo sentido e mesma direção e sentido, você vai adicionar aqui, ó, nós temos então 14 newtons, que é a força resultante, correto? É claro, né, pessoal, quando você for estudar os livros lá, você vai entender aquele monte de seta lá, mas uma linguagem aqui mais tranquila para você entender, né, aquelas setas. Pessoal, mas é tudo certinho aqui no mesmo sentido então, o que vai definir o sentido vai ser essa aqui do desenho, né? Então aqui no caso aqui, ó, a força vetorial resultante foi aqui no sentido leste-oeste, não é verdade? Então, é muito simples que você entenda isso. Aqui nós pegamos apenas 2 movimentos, não é? Relacionados à direção norte e sul, correto? Nas próximas aulas, nós vamos mudar aí o sentido. O que vai acontecer quando uma força puxar, né, no sentido oeste-leste e uma outra força puxar no sentido norte-sul, ou melhor, do sul para o norte. Então, é importante aí que você acompanhe essas aulas, que você participe aí com o seu professor também em sala de aula, discutindo essas forças vetoriais, correto? Lembrando que, então que a força é essa causa de movimento, né, de mudança da inércia, que é aquela propriedade que os corpos têm de estar em movimento, ou em movimento uniforme, ou em repouso, tá legal? Espero ter reforçado os conhecimentos com relação a esse assunto, né? Essa é a física para os alunos do 9º ano, né, que é uma introdução à física. No ensino médio você vai se aprofundar mais aí com esse especialista na área de física que vai trabalhar com você, tá bom? Olha, um beijo e até a próxima aula. Sucesso aí nas provas, estude direitinho, não deixe para estudar na última hora, participe da aula, converse com seus amigos, né, para estudar um pouco mais aí, para que você tenha aí um sucesso nas suas provas, tá legal? Um beijo no seu coração e até a próxima aula aqui no nosso canal Matemática Sem Cola.